Olá, crianças! Hoje iniciaremos mais uma aula de língua portuguesa e o nosso tema será a produção de reportagem. Acompanhem a página 43 da apostila juntamente comigo e vamos ler o comando. Reúna-se com um colega, mas infelizmente vocês terão que fazer individualmente, e escolha uma brincadeira de que vocês gostam. A ideia é escrever uma reportagem sobre ela, fornecendo o maior número de informações possível. Se quiserem, realizem uma pesquisa sobre a brincadeira, pois isso poderá auxiliá-los na produção do texto. Então, vocês têm que se lembrar deste detalhe aqui, ó. Lembrem-se de que uma reportagem normalmente responde as seguintes perguntas: o que, quem, onde, quando, por quê e como. Esse é o nosso lead. Lembre-se dessas informações. Ainda na página 43, nós temos a atividade número 2, que é uma continuação. Aqui vocês precisam fazer o planejamento do texto, da reportagem que irão escrever. A minha sugestão é que vocês escrevam a primeira versão, ou seja, um rascunho. Não precisa ser necessariamente no caderno, podem fazer uma folha separada, um rascunho do texto. Em seguida, vocês podem ler esse rascunho para alguém que está em casa, juntamente com vocês, para saber se eles estão entendendo a reportagem. Mas antes de fazer esse rascunho, nós vamos lembrar daquela parte que eu falei do lead, daquelas perguntinhas que vão nortear a escrita de vocês. E aí vocês podem associar aquelas perguntas a esses termos aqui, ó. Qual é o nome da brincadeira? O que é preciso para brincar? Ou seja, o espaço, o local, número de pessoas, se usa bola, corda, Quais são os instrumentos, o que vocês usam para brincar? O nome do lugar onde pode brincar, vocês podem praticar essa brincadeira. Com quem vocês aprenderam a brincadeira? Por que vocês gostam dessa brincadeira e como se brinca? É importante que vocês façam como se fosse um parâmetro, para responder para vocês se nortearem na escrita. Então, um passo a passo, muito importante. Após a escrita, vocês podem colocar uma fotografia para ilustrar a reportagem. Quem não conseguiu uma fotografia da brincadeira pode fazer um desenho, sem problema algum. Nesta página aqui, apostila página 44, vocês vão fazer o lead, ou seja, aqui vocês vão planejar a escrita do texto, Vocês vão colocar lá, se nortear por aquelas perguntinhas e aqui vão planejar. Por exemplo, qual o tipo de brincadeira que vocês vão pesquisar ou vão escrever sobre ela? Vamos dar um exemplo, a queimada. Então, o tipo de brincadeira é queimada. Vou fazer uma pesquisa. Segundo item, farei uma pesquisa. Aí, vocês podem acompanhar o lead e fazendo um planejamento de como vai ser a escrita de vocês nesse texto. Aqui, nós temos mais algumas informações. O texto não precisa ser longo, mas não se esqueçam de colocar opiniões dos colegas sobre a brincadeira, se eles gostaram ou não, justificando a opinião deles. Para isso, sigam essas regras. Vamos primeiro aqui a esse detalhe, Vocês não vão conseguir ter a opinião dos colegas, pois cada um está em sua casa fazendo o seu próprio texto. No entanto, vocês podem perguntar a algum adulto, alguma pessoa que está convivendo com vocês em casa. E aí vocês podem colocar no meio dessa reportagem, a opinião dessa pessoa. Lembrando que quando vocês forem usar a opinião de alguém, ou podendo ser uma pessoa também que vocês pesquisaram na internet, de repente uma criança que deu opinião sobre a brincadeira que vocês pesquisaram. Então, seria interessante colocar a opinião de alguém, pelo menos uma pessoa. Lembrem-se que quando colocarem a opinião de alguém, é necessário que vocês escrevam quem é essa pessoa. Por exemplo, segundo Maria, a brincadeira. Então, colocar a opinião dessa pessoa entre aspas, para mostrar que aquele pedacinho do texto é a opinião de alguém fora, que não é você que está escrevendo o texto. E aí nós temos algumas regrinhas também para serem seguidas. Primeiro, agrupem as ideias em parágrafos. A reportagem deve ser escrita em parágrafos. Não façam apenas um, façam pelo menos 2 parágrafos. Utilizem verbos preferencialmente no tempo presente, ou seja, agora.
Utilizem também adjetivos para descrever a brincadeira. Por exemplo, como eu havia mencionado, a queimada, vamos dar alguns adjetivos. Uma brincadeira legal, divertida. Também usem adjetivos para descrever o lugar. Como que é esse lugar, né? Dê algumas características para esse lugar, ok? E por último, nós temos o quadro de autoavaliação, que servem para vocês revisarem os textos e observarem se tudo foi escrito corretamente. Né? Aqui, nós temos alguns itens que vocês devem responder, né? Para ver se o texto está escrito corretamente. Colocaram um título na reportagem? Se sim, né? Se colocaram, é só marcar aqui. Vocês já estão acostumados a fazer isso. Inserir alguma imagem para ilustrar o texto? Se não inseriram, quando vocês chegarem nessa etapa e observarem que não inseriram, podem voltar lá no texto e colocar a imagem. Pode ser uma imagem retirada da internet ou também um desenho. Inseriram depoimentos ou opiniões dos colegas? Aí aqui vocês vão considerar não os colegas, mas algum adulto que esteja em casa ou alguma opinião de uma criança ou de alguém que vocês pesquisaram na internet. Escreveram o nome da brincadeira? Sim ou não? Provavelmente sim, né? Porque vocês vão estar falando da brincadeira, tem que ter o nome presente. Explicaram como é a brincadeira, como acontece essa brincadeira. Escreveram um local onde é possível brincar. Escreveram por que gostam dessa brincadeira. Colocaram o nome dos colegas com quem brincam. Organizaram as informações em parágrafos. Escreveram corretamente as palavras, acentuaram as palavras, fizeram a concordância verbal, especialmente esses 3 itens finais aqui, ó, que são itens relacionados à escrita correta. É importante que vocês leiam esse texto para um adulto, para alguém que esteja em casa com vocês, e que eles observem, né, a escrita, também a coerência, se o texto faz sentido, ok? Então, até aqui, espero que vocês tenham entendido e possam fazer um bom texto, tenham uma boa escrita. Aqui, nesse último pontinho aqui, né, depois do texto pronto, o texto revisado, lembrem-se que um bom texto, crianças, nós fazemos quando conseguimos escrever, ler, revisar, né? Reler o texto para ver se está fazendo sentido, se tem palavras escritas erradas. Vocês também podem pesquisar na internet a escrita correta das palavras, podem perguntar a um adulto, podem também consultar um dicionário. Nós não vamos criar um mural para divulgar os textos. Quando vocês terminarem o texto, deverão então escrever a versão final aqui, ó, né, na página de jornal, que é esta página aqui do material de apoio, né? Então, terminaram o texto, fizeram um rascunho em folha separada, podem passar o texto a limpo para cá. E aí sim, vocês poderão colar o texto no caderno. Não é necessário fazer mural, tá? Devido ao momento que estamos vivendo. Então, vocês vão colar o texto no caderno. Então, vocês precisam me enviar a foto já do texto, né? Do texto escrito, não um rascunho, mas o texto de forma oficial, a escrita definitiva do texto, nesta parte do material de apoio, colada no caderno, ok? E aí nós temos um último detalhe, ó, atenção, vocês devem usar uma linguagem sem gírias, sem abreviações, para despertar a vontade de ler em qualquer leitor que se interesse pelo assunto. Lembrando que essa linguagem deve ser a linguagem culta ou formal, não aquela linguagem informal que nós falamos no dia a dia, né, que sai na nossa fala. A nossa linguagem escrita, ela deve ser a linguagem padrão da língua portuguesa, ok? E aí terminamos a nossa aula por aqui. Por hoje é só. Façam as atividades da apostila, página 43, 44 e 45, são as atividades que eu acabei de explicar. Tenham bastante atenção na hora de escrever e eu espero que vocês façam um texto muito bem feito. Vocês são crianças inteligentes, uma turma muito boa, tenho certeza que a escrita vai ficar maravilhosa. Bom, crianças, muitos beijinhos para vocês, não vejo a hora da gente se abraçar, da gente se ver de novo, ok? Em breve estaremos juntos.